Oi, pessoal. Então, hoje a gente está aqui para falar da energia dessa semana. É o tarô Energia da Semana. Eu comecei ele no domingo passado e agora estou fazendo hoje na segunda-feira a energia para essa semana, que no caso vai até sábado, né? Porque o primeiro dia da semana é domingo, então é um jogo só, não é um jogo para tu escolher qual carta, é só um jogo para todos os seguidores, para todo mundo que vai ver o vídeo da energia da semana. O jogo de escolher a carta, o tarô da lua, tem o da lua minguante, que foi quinta-feira, lua minguante em virgem, e agora, essa semana, na sexta-feira, nós já temos a lua nova. Então, eu sou a Lilian, esse é o meu canal. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, terapeuta holística também, por que não? E nós vivemos, né, num cosmos, né, holístico. Então, a gente pode dizer que tudo é holístico. Agora eu enxerguei uma flor amarela que abriu lá no hibisco, que não tinha aberto nenhuma flor amarela ainda. E esse pé de hibisco ali tem o nome de uma amiga, que quando eu cheguei nessa casa aqui onde eu tô, que tem essas árvores aqui onde eu faço esses vídeos pra vocês, eu batizei os dois hibiscos de Bárbara e Olga. O amarelo é a Bárbara, e agora tem uma flor linda lá me olhando. Depois eu vou fazer um short com a flor pra mostrar pra vocês. Então, me sigam, compartilhem quem curte tarô, quem curte astrologia. Eu faço o tarô da lua semanal, a energia da semana, que é um jogo só, uma orientação do tarô, qual que vai ser a energia dessa semana, né? E também quero falar de outros temas da minha história como psicóloga, como terapeuta holística, como taróloga, e contar um pouquinho para vocês. Então, o meu e-mail é liliandelavi@gmail.com. Eu deixo sempre aqui na descrição para consultas particulares ou para qualquer coisa que vocês queiram conversar comigo. Pode me mandar e-mail, deixa um comentário aqui, deixa uma curtida, um comentário, para eu saber quem vocês são, porque eu não consigo ver todos os inscritos. Então vamos lá, pessoal, vamos para a energia dessa semana. Essa semana ela começou, né, com a lua minguante, que entrou em Sagitário, minguante na quinta-feira. Hoje a lua está em Escorpião, ela está minguando ainda até quinta-feira. Na sexta ela transita, muda e na sexta-feira entra a lua nova. Então começa uma nova lunação. Essa lunação é a última lua minguante de 2025. É a lua para fechar tudo, para minguar tudo, para tirar tudo que não serve mais nesse ano 9, que é o ano para fechar tudo, tirar tudo que não serve mais, porque o ano que vem aí é um ano 1 com muitas novidades, inclusive astrológicas, em função de planetas como Netuno, Saturno entrando em Áries, depois de muito tempo. Aí a gente tem Plutão em Aquário, então tem uma mudança do céu do planeta o ano que vem, além de 2026 ser um ano 1, né? Tem muitas previsões também, para quem gosta de previsões. Eu acabei de ver no canal da Carol Capel, que eu adoro, que fala sobre ocultismo, né? Ela falando das previsões da Baba Vanga. Para quem já ouviu falar, para quem não ouviu falar, é uma grande médium aí que viveu no início do século passado e fez muitas previsões para esse século, para o que está acontecendo agora, e ela vem acertando muito, né, sempre. Então, esse ano é esse ano de tirar tudo, de limpeza, porque o ano que vem vai ser tudo muito novo, né? Então a gente tem aí uma conjunção também de planetas em Sagitário, Vênus em Sagitário, Sol em Sagitário, e a lua nova que vai entrar vai estar em Sagitário. No final da semana a gente vai ter esses três em Sagitário, Sol, Lua e Vênus na sexta-feira. Essa semana é uma semana que os astrólogos disseram assim, que depois de dias densos, complexos, né, ela tem um certo respiro, um certo alívio. É uma semana mais leve, um pouco mais light, né? Mais fácil de olhar para frente, aproveitar esse sol em Sagitário ainda, né? Quase se despedindo, daqui a pouco já tá em Capricórnio. Então fica mais fácil de olhar para frente, de olhar para o que está por vir, para aquilo que a gente pode conquistar, para aquilo que a gente quer conquistar. Existe uma tensão também do Sagitário com Saturno, que está em Peixes, que depois vai entrar em Aquário, né? Então isso causa, a astróloga diz que isso causa uma baita tensão
o Sol em Sagitário e Saturno em Peixes, e que essa tensão nos cobra responsabilidade nas nossas bandeiras. Achei legal repetir essa frase para vocês, né? Quer dizer, quais são as nossas bandeiras, quais são as coisas que a gente prega, acredita, ou que a gente diz que são os nossos ideais, sonhos, né? Ou o mundo que a gente quer ver também, né? Estão aí as nossas bandeiras. A gente quer ver um mundo que, para existir, a gente tem que salvar o planeta e falar em reflorestamento, em justiça social, em ecologia, porque senão a gente não vai ter planeta para salvar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos e para todo mundo que vem por aí. Então, esse Sol em Sagitário ainda essa semana, lá no final a gente tem a Lua em Sagitário, tem uma energia favorável, que se a gente for com cautela, com responsabilidade, sem ser muito afoito, né, ela não vira um banho de água fria. Se a gente for muito afoito, a gente pode pensar muita coisa, querer fazer muita coisa e daí virar um banho de água fria. Então, é bom ter cautela, ter responsabilidade, né, nas coisas que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo essas coisas? Então, essa é a energia do céu da semana, digamos assim, né? E agora a gente vai pro tarô, que hoje eu vou trazer o tarô egípcio, que são os arcanos maiores, e as runas, que eu já trouxe na energia da semana, na semana passada. Então, gratidão. A gente faz o jogo agora, logo em seguida, o vídeo da interpretação. Isso causa uma baita tensão. O Sol em Sagitário e Saturno em Peixes, e que essa tensão nos cobra responsabilidade nas nossas bandeiras. Achei legal repetir essa frase para vocês, né? Quer dizer, quais são as nossas bandeiras, quais são as coisas que a gente prega, acredita, ou que a gente diz que são os nossos ideais, sonhos, né? Ou o mundo que a gente quer ver também, né? Estão aí as nossas bandeiras. A gente quer ver um mundo que, para existir, a gente tem que salvar o planeta e falar em reflorestamento, em justiça social, em ecologia, porque senão a gente não vai ter planeta para salvar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos e para todo mundo que vem por aí. Então, esse Sol em Sagitário ainda essa semana, lá no final a gente tem a Lua em Sagitário, tem uma energia favorável, que se a gente for com cautela, com responsabilidade, sem ser muito afoito, né, ela não vira um banho de água fria. Se a gente for muito afoito, a gente pode pensar muita coisa, querer fazer muita coisa e daí virar um banho de água fria. Então, é bom ter cautela, ter responsabilidade, né, nas coisas que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo essas coisas? Então, essa é a energia do céu da semana, digamos assim, né? E agora a gente vai pro tarô, que hoje eu vou trazer o tarô egípcio, que são os arcanos maiores, e as runas, que eu já trouxe na energia da semana, na semana passada. Então, gratidão. A gente faz o jogo agora, logo em seguida, o vídeo da interpretação. Então, pessoal, esse é o jogo da energia dessa semana, que vai até o sábado, dia 20. Esse é um tarô egípcio, meu primeiro tarô, que eu sou apaixonadíssima por ele. São somente os arcanos maiores, para quem conhece o tarô, eu sempre falo isso. O tarô clássico são 78 cartas e esse tarô aqui são só 22, que são os arcanos maiores. Que começa com a carta 0, que é o louco, depois a número 1 é o mago e termina com a 22 lá no final, que é o mundo. E ele conta uma história, né? Conta a história de um buscador espiritual. Cada carta é um símbolo, um arquétipo. O tarô, ele é uma coisa que existe há milênios, né? São símbolos, são arquétipos, são pontes, na verdade, para o nosso inconsciente. Então, para quem está chegando agora para ver o tarô, esse é o tarô da semana. Eu vou tirar uma carta
desse tarô egípcio e uma runa, que eu já tirei também na semana passada e já em outros jogos semanais, que são também os jogos do tarô da lua, que o último foi da lua minguante quinta-feira agora, que fica até a outra quinta, porque a lua nova entra na sexta-feira. E esse jogo agora é o da energia dessa semana, uma mensagem para essa semana para todos nós. Uma carta e uma runa. Então, uma carta, vamos deixar ela aqui, e uma runa. Eu coloquei as folhinhas para tapar, que agora eu fecho os olhos. E aí, junto com a carta, uma runa. Então, pessoal, vamos descobrir juntos o jogo dessa semana, a energia dessa semana. A carta é o louco, o não iniciado, a carta 0. Eu falei na carta antes, né, enquanto eu tava falando das cartas. A primeira carta e a runa. Então, pessoal, esses dois oráculos, né, saíram para a energia da nossa semana. A carta do tarô, o louco, e a mesma runa que saiu no jogo da semana passada, que eu tirei 2 runas, que é Souelo, o nome dessa runa. E ela significa o sol. E eu achei, bom, enfim, sempre acho muito interessante, repito para quem assistiu já o meu outro vídeo que eu falei, que a Neva, que é minha professora do Semente das Estrelas, ela diz que as mensagens que ela recebe são sempre para ela primeiro, quando é uma mensagem única, assim, que não é uma mensagem de escolha, que tem mais de uma possibilidade de escolha. E eu achei muito legal, porque eu falei do louco e antes eu falei uma coisa errada que eu já vou corrigir para quem estava vendo. Eu falei que a carta 22 era o mundo, e não é, né? A carta 21 é o mundo, porque então esse tarô, ele vai, os arcanos maiores, é como se ele começasse no número 1, que é o mago, e terminasse no 21, que é o mundo. E o louco, ele tanto pode ser sem número, ele pode ser o 0, como ele pode ser o 22, tanto que aqui, nessa carta, ele marca tanto 0 como 22. Então, tem toda a explicação da carta, com todas essas imagens, vou mostrar bem para vocês. Ali tem um lagarto, ele tá com os olhos vendados, ele tá se lançando, né, em algo ali que parece um abismo, e tem um cachorro puxando a saia dele. Então, essa carta, o louco, ela significa muitas coisas, né? O tarô, como eu falei antes, então ele tem esses arquétipos que são os arquétipos da jornada, não do buscador espiritual só, mas da jornada da alma humana, né? Da jornada da alma, dessas buscas todas. Então ele mostra esse caminho. E o louco é essa carta 0. Ela é o ponto de partida, tanto que ali assim, ele tá indo, ele tá caminhando, ele tá se lançando, ele tá com os olhos vendados. Significa o quê? Exatamente que ele não sabe exatamente onde ele está indo ou como que as coisas vão ser, mas ele está indo, ele está se lançando e ele se lança sem medo. Ele pode até ser um pouco imprudente, porque ele se lança sem medo, mas o que faz ele o que faz a carta ser uma carta positiva, ser uma carta consoladora, como ele fala ali em algum momento, é justamente o fato de que ele está pronto para confiar nele mesmo. Ele tem um espírito aventureiro, um espírito que se lança, um espírito que ousa, que vai. E o que ele tem que aprender é aceitar o acaso. Essa é uma das grandes lições, né, do louco. Porque como ele se lança, ele pode ser imprudente e ele vai, ele ainda não sabe exatamente para onde ele vai. Então, no tarô egípcio, que é esse
que eu uso, então o livro que eu tenho a interpretação é a do tarô egípcio, né, que ele diz as cartas do caminho da iniciação. Então começa com o não iniciado, ou o louco, que aqui nesse tarô chama o não iniciado, que tanto pode ser a 0 como a 22. O título da carta seria o bastão da busca, né? Esse bastão que ele segura na mão é o bastão da busca, do buscador, do que está indo buscar, que está começando um caminho, e ela significa tanto início como fim, essa carta. Ela significa início de novas coisas e término de coisas. Ela é a 0 e ela é a 22, ela é o início do caminho. Opa, quase caiu o tripé. E ela é o fim do caminho também. Então, a outra frase da carta é: no início está o fim e no fim está o início. E aí aquela questão da morte, do renascimento, do começo, do fim. A gente tem falado muito isso nos últimos jogos de tarô, que tem saído muito esses temas. E o tema do autoconhecimento, que o não iniciado vai falar muito disso, né? Que o não iniciado, ele é alguém que já fez uma parte desse caminho para dentro, né? Para o seu interior. Ele já olhou para o seu interior, por isso que hoje ele está preparado para confiar nele e também para saber lidar com o acaso, aceitar o acaso, né? Então, ele começa falando assim, que os caminhos da iniciação, né, a subida, como uma escada espiral, é como se fosse uma espiral dorsal do nosso espírito, da nossa alma, né? Ela corre ali, acho que na nossa Kundalini, ali naquela energia ali da nossa coluna, né? Então, os egípcios, né, eles, as próprias pirâmides são símbolos e coisas do que desses degraus, né? De que cada vez que tu sobe um degrau, aquilo é um aprendizado, aquilo é um conhecimento, e que é assim que a jornada da vida, a jornada da alma funciona também, a jornada espiritual, né? Então, o objetivo a ser alcançado é sempre a pirâmide interior, né? As pirâmides também serviam como túmulos, e os egípcios sabiam que cada entrada na noite escura, no caso a morte ali, no caso delas como túmulos, abre-se mais um caminho que leva ao conhecimento, a riqueza e a sabedoria interior mais amplos. E isso vale também para a entrada na noite escura da nossa alma, né? Das nossas sombras. E isso sempre leva a um caminho de aprendizado, de elevação, essa passagem por essa noite escura, né, da alma. E aí ela fala que é preciso subir um degrau por vez, a fim de chegar perto do céu, para que possamos ser admitidos no cosmos e nos aproximemos do Criador, que os egípcios acreditavam nisso, né? Então esse é o caminho do louco, né? Que é buscar uma sabedoria interior, que o significado da vida não deve ser procurado só nessa vida terrena também, ele diz isso, né? Essa busca para dentro, com o teu ser interior, também leva a esse aprendizado de que a vida é muito mais do que só as questões terrenas, as questões materiais. Então, o não iniciado louco, ele está começando nessa busca, ele já está fazendo esse mergulho para dentro e entendendo isso, né? Então, ele sabe, aí ele fala um pouco de uma coisa que é a diferença de cada pessoa, que cada pessoa tem um caminho para chegar até a torre. Ele diz que é uma carta muito temida lá do tarô, do caminho do tarô, que é quando caem todas as máscaras, acontecem crises, as mentiras aparecem, as verdades se revelam. Então, aqui ele diz que para chegar até a torre vai galgar várias etapas, cada pessoa tem um ritmo. Cada pessoa já trilhou algum caminho mais de uma vez, outras estão trilhando pela primeira vez, outras já têm grande sabedoria em assuntos. Então é aquilo. Hoje eu lembrei 2 vezes do livro Mulheres que Correm com Lobos, que quando eu comecei aqui no Instagram foi fazendo live sobre o livro, que o livro fala de arquétipos, que a gente fez uma live só sobre arquétipos. E agora também eu me lembrei várias vezes do livro nessa carta, porque o livro fala daquilo, que tudo que a gente vai fazer pela primeira vez é como se a gente fosse a donzela, no caso das mulheres, digamos assim, né? Mas é aquilo, é como se a gente fosse analfabeto da coisa, como se a gente não sabe ainda aquilo, tudo que a gente faz pela primeira vez. Então, tem coisas que tu tá fazendo pela primeira vez e que outras pessoas já fizeram muitas vezes, e aí cada um
trilha o seu caminho. É esse caminho que o louco tá saindo para trilhar, que ele tá indo corajosamente trilhar, porque ele tem essa coragem, esse ímpeto de ir, mesmo com medo, mesmo sem saber direito para onde vai. Ele olhou para dentro dele e decidiu que vai, que ele tá atravessando pontes, né? Então, ele fala do ritmo dos planetas, que o céu reflete o espírito tanto individual como coletivo. A gente fala muito aqui de astrologia, desses planetas, né? Dos planetas saindo de um signo, indo para outro signo, que isso interfere na vida de toda a Mãe Terra, de toda a Gaia, de tudo que é vivo aqui no nosso planeta, né? Então, ele fala de buscar esse mergulho interior, conhecer os nossos enigmas internos, né? Que é dar passos arrojados, e porque é um homem jovem, a carta mostra um homem jovem que começou a trilhar o caminho interior. Ele, para descobrir esse caminho, ele precisa concentrar-se na sua alma, não deve se distrair, não deve contemplar a vida superficial, para que não se desvie do caminho, ou seja seduzido por ela. Isso também saiu aqui no outro tarô, com esse jogo, que é essa questão de que quando a gente está muito autoconfiante, a gente pode cair na cilada, né, de ser seduzido por caminhos fáceis, ou por distrações, ou por coisas superficiais, e aí se perder. Então, como ele está vendado, esse é o conselho também, né, da carta para o louco. É um perigo que isso aconteça. Ele está perfeitamente convencido que tem uma estrela o guiando, que os deuses estão o guiando, e que o seu instinto vai lhe guiar. O cão ali simboliza o instinto, e na verdade é um instinto que é divino, que é uma dádiva, que é nosso, que deve ser seguido, mas o cão simboliza que ele tem que estar em alerta. Esse instinto é um instinto alerta, é um instinto consciente, né? Sábio, prudente, que não se lança na imprudência, apesar de se lançar sem medo onde precisa ir. Ele adverte isso, né? Que é preciso cuidar, o buscador cego, que nós devemos cuidar, né, do nosso ego sempre, mas que esse instinto animal, que é simbolizado também pelo cachorro, né? Ele sabe qual é o seu objetivo, ele sabe o que ele quer, né? O futuro está simbolizado na carta também pela figura do obelisco. Então o homem, ele mesmo sabendo que ele está indo em direção ao abismo, a um perigo, né? Ele sabe que nós temos que nos lançar nos abismos pessoais antes de poder continuar a jornada. Então esse abismo ali simboliza o quê? Esse abismo interior, do olhar para dentro. A gente precisa se lançar nesse abismo dentro, né? Para poder seguir a nossa jornada da nossa alma. Fala em andar corajosamente, que o cão, ele não está exatamente freando ele, está dirigindo ele, guiando, alertando ele sobre os perigos, né, do caminho. Fala de confiar nas dádivas, que o não iniciado confia na proteção divina, nas dádivas dos deuses, né? Que aqui a venda simboliza em algum aspecto as trevas, ou a questão de, então, olhar para o seu interior a fim de conhecer a si mesmo, de conhecer as suas trevas. Por isso que ele está devendo, ele tem que olhar, ele está indo para frente, mas o olhar tem que ser para dentro, né? Por isso a venda. Cada pessoa que inicia o caminho afasta-se das montanhas escuras na direção da luz, quer dizer, quanto mais tu começa o caminho de olhar para dentro, mais tu te afasta do escuro e vai em direção à luz, porque esse é o caminho, né? Ele diz que vem com a melhor das intenções, então é uma carta positiva, fala de sonhos, fala que ele não é mais um tolo, que ele já fez uma jornada longa para chegar até aqui, né? Que ele está indo em direção a posições mais elevadas, né? Ele mesmo sentindo que está cego, ele deve confiar e se pôr a caminhar sem ter medo, né? Esse é o resultado dessa carta. É uma carta consoladora que fica no início, assim como fica no final do caminho. Simboliza coragem, risco, também a cegueira e a nostalgia da visão, a ingenuidade que pode levar, né, a uma confiança crédula demais no instinto, precipitada, o caminho novo que surge do antigo. Embora esse caminho novo não tenha se apresentado exatamente ainda, ele já surge do antigo. Tem uma nostalgia do que ficou para trás, tem a ousadia da juventude, porque é representada por um jovem, tem a saída dos abismos e a confiança no destino, a confiança no cumprimento do destino, com tudo isso que ele já aprendeu até aqui, né? Então, e a runa é incrível, porque ela simboliza o sol,
fala da inteligência cósmica, de realização, de sucesso, de emanação divina, que quando for canalizada com sabedoria, a emanação divina, ela tende a regenerar a energia pessoal de um modo profundo, né? Então, se deixar impregnar pela energia do sol, tanto literalmente pegando o sol quando a gente pode, né? Quando a gente consegue, fazendo os aterramentos, botando o pé na terra, mas fala que no momento toda a energia interior, ela é alimentada pela energia superior, permite uma iluminação total. Então ela é perfeita, ela combina muito com a carta do louco, né? Porque ela traz também um momento onde a pessoa está alinhada com o olhar para dentro e com aceitar as dádivas e os conselhos dos deuses, das dádivas e do acaso e do destino. Então, pessoal, que lindo esse nosso segundo jogo, a energia da semana, uma linda semana para todos nós. Nós nos vemos de novo na sexta-feira na lua nova e vamos aí aproveitar essa energia leve aí mais da semana, a saída do sol em Sagitário, essa última semana de primavera. Nós temos aí a entrada do verão no final de semana e já as vésperas do Natal. Então eu sou a Lilian, esse é o meu canal. Te inscreve, curte, compartilha. O meu e-mail é liliandelavi@gmail.com para quem quiser agendamentos de consultas particulares. Eu atendo online, sou psicóloga, terapeuta integrativa e sempre deixo o e-mail aqui na descrição. Então, gratidão, namastê.